Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, terapeuta Reiki aqui com vocês. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito de uma experiência que eu tive lá atrás, em 2015, que eu visitei uma colônia, porém eu não pude ficar nela e eu vou explicar o porquê. E é um alerta que eu deixo para vocês aí também, durante a caminhada de vocês, para que vocês possam ver esse tipo de vibração que vocês estão emanando no momento, para que você não seja afastado energeticamente, vibracionalmente, de instâncias superiores. Então fica comigo até o final deste vídeo aqui. Se você já sabe, já ouviu falar de colônia espiritual, né? O mestre falava, há várias moradas na casa de meu pai. Então para você que está aí nos estudos, céu, inferno, essas coisas, então é um atento aqui também que eu trago para vocês aqui. Vou explicar um pouquinho aqui a questão das colônias e explicar essa passagem que eu tive lá, caso você não conheça. Bom, as colônias espirituais, postos de atendimentos, são instâncias onde os focos de luz eles se instalam. Os postos de atendimentos, tem vários postos de atendimentos para poder resgatar espíritos, postos de atendimentos nos umbrais, tem certos pontos ali que faz o recolhimento ali de alguns espíritos ali em alguns pontos, postos de atendimento espalhados por todo o globo, e tem aí as colônias, as instâncias superiores aí, onde o espírito ele passa ali uma fase ali que estuda, um preparo de reencarnação, né? Então, assim, é onde a galera da luz ali já começa a se instalar, as colônias de luz. Não vou dar muitos detalhes aqui para evitar a questão de ataque, para evitar a questão de localização, aquele negócio todo, né? Quem tem ouvidos e olhos aí sabe o que eu estou falando. Bom, nessa época que eu fui, eu levei um tempo para poder abordar isso aqui para vocês. Eu acho que na época não era o momento para poder falar disso. Então vejo que é importante trazer esse assunto. Por quê? Por conta para você já se moldar, se preparar desde já e não esperar o dia da passagem para você chegar, me perdoa, que não sei o que, perdoa por tudo que eu fiz. Porque geralmente é assim, a pessoa quando está no leito de morte, ela já começa a se arrepender de tudo que ela fez, não se reconcilia ali, vai com as vibrações pesadas para o outro lado e na hora que assusta já está num lugar aí não muito agradável. Então o que eu quero dizer neste vídeo aqui, o intuito que eu vim trazer este vídeo foi para poder você já se alertar, você já olhar para dentro e começar a corrigir aí as tendências, corrigir aí os sentimentos negativos, os ressentimentos, as culpas, né, principalmente aí o não perdão de si mesmo. Nessa época que eu fui, foi há muito tempo atrás, já deve ter aí uns 8 anos atrás, foi a época que eu estava na depressão. Quando eu estive em depressão, eu busquei todas as formas para poder me curar, para poder melhorar, né? Então eu comecei aí, eu bati o martelo e falei, eu não quero isso para mim. Então eu comecei a mergulhar na meditação, oração, e me deparei indo nesta colônia procurar uma pessoa. Não me lembro o nome, já tentei lembrar de várias formas, eu não consigo lembrar o motivo que eu estava lá. Eu cheguei lá, um lugar maravilhoso, tive a ajuda de espíritos amigos que me auxiliaram na chegada. Como assim? Me deram uns acessos ali. Encontrei pessoas daqui, encarnadas lá, que falavam, nossa, Caio, quanto tempo que não sei o que, como é que você tá? Com toda aquela alegria, com toda aquela energia, com todo aquele acolhimento. Então eu fui perguntando, eu quero procurar fulano, onde que ele está? Aí eles me deram a direção. Bom, o lugar é maravilhoso, não tem condição, não tem formas de explicar como é uma colônia. De início eu estava na entrada e eu vi aqueles pastos enormes, verdes, cheios com montanhas, árvores, e as pessoas assim, naquele amor, naquele acolhimento, né, digamos assim, energético, fraternal. Então, quando eu fui adentrando, sabe quando você tem a sensação assim que você vai acabar acordando e você quer permanecer? Então, nesse dia, eu tive esse sentimento que assim, eu tenho que ir rápido porque eu vou acabar acordando. E se eu acordar, eu não vou conseguir chegar na pessoa que eu preciso chegar. Então, eu fui andando e forçando para ficar lá. E quase acordando, chegou um mentor em mim e falou, Caio, você não deveria estar aqui. Você vai acabar sendo rejeitado. A própria vibração da colônia vai te expulsar. Porque você não está em preparo energético, vibracional, para poder estar neste lugar, neste momento. E ele foi me explicando as coisas, foi explicando que negócio todo.
E ele falou assim, você precisa acordar agora. A vibração da colônia, aí eu comecei a ver umas coisas mudando. Eu comecei a perceber que algo não estava normal. Por quê? Vibrações superiores, instâncias superiores, tem que estar alinhado com uma vibração fraternal, totalmente livre de culpa, livre de ressentimento, livre de preconceitos, livre de qualquer sentimento contrário ao amor, à fraternidade, né, à amorosidade com as pessoas. Então você tem que estar totalmente livre destes sentimentos. Ou então você tem que ir limpando esses sentimentos para poder estar nesses lugares. Porque quando você chega lá, automaticamente, tudo é frequência, tudo é vibração. Se você não está alinhado com aquela frequência, você vai começar a ser puxado para onde você está vibracionalmente ligado. Então você não consegue ficar muito tempo nesses locais. Então esse amigo chegou em mim e falou, me explicou a situação. E eu fui percebendo, fui falando com ele que eu precisava encontrar a pessoa para poder me ajudar. E ele falou comigo, vai, acorda, se melhorem, se curem, depois a gente vê isso. Instantaneamente eu acordei. Então quando eu acordei, aquele sentimento de rejeição me bateu no peito e, nossa, aí que eu desaguei mesmo. Aí que eu resolvi chorar, chorei, porque eu pensei, gente do céu, eu tô nessa situação, não consigo nem acessar uma situação superior por conta da frequência que eu estava ruim. Então assim, o dia inteiro eu passei refletindo, o dia inteiro eu passei assim, totalmente na meditação, refletindo, eu passei praticamente todo dia, o dia inteiro do lado de lá. Então, nesse dia, eu estava praticamente com a cara de morto, de tão decepcionado que eu estava comigo mesmo, por conta da frequência que eu estava. Então, o que eu quero dizer neste vídeo aqui? Se você está passando por um problema, se você está passando por um ressentimento, se você está passando por alguma situação que te faz vibrar baixo, tristeza, angústia, qualquer tipo de situação que você está passando vibrando baixo, eu te peço, procura olhar para dentro o quanto antes. Porque quando você passar para lá, você vai passar com esses sentimentos vibrando em você. E isso vai poder, assim, até você se limpar do lado de lá, demanda um tempo, demanda uma vontade, porque o lado de lá, a coisa é muito rápida. Então aqui é uma escola para você se preparar para chegar do lado de lá totalmente limpo. Porque lá, a frequência dos seus pensamentos, se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, a frequência dos seus pensamentos é tão acelerada que automaticamente, à medida que você vai pensando, as coisas vão projetando e você vai entrando num looping de repetição que você vai parecer que você está alucinando. Então, neste vídeo aqui, eu vim trazer para vocês essa informação, porque às vezes a pessoa acha que o cara não vai pro céu porque ele matou, porque ele infringiu os mandamentos, aquele negócio todo. Mas não. Tudo é uma questão de frequência. Na época, o próprio mentor falou para mim, você não está em condição de frequência para ficar aqui, porque você está deprimido. Você está vibrando muito baixo, você está vibrando uma situação que está indo contra a frequência do ambiente. Então você tem que voltar, se melhorar, se curar. Tive outros momentos aí que eu consegui outros acessos mais para frente, isso aí não vem ao vídeo. Depois da cura que aconteceu, aquele negócio todo. Então assim, é um alerta que eu vim trazer para vocês se curarem o máximo que vocês puderem. Se tem uma treta com alguém, cura, solta, perdoa, para vocês não caírem em lugares de acordo com a frequência de vocês. Porque tudo é frequência, gente. Céu e inferno é um estado vibracional. Então vocês têm que tomar esse cuidado, porque tem que aproveitar este momento. Aproveitar este momento que você está aqui, que você tem um pouco de controle ainda. Não é totalmente um controle mental, mas você tem um pouco de controle. Você consegue ainda ter um domínio de poder transmutar, de poder silenciar os pensamentos, porque a frequência que ela é mais lenta. Porque se você chegar lá com a cabeça toda perturbada, lá você vai ficar 10 vezes mais perturbado. Então você precisa pedir orientação, se curar, olhar para dentro. Eu estou falando aqui porque foi uma experiência que eu tive. Isso não foi em livro, não foi em nada, foi uma experiência que eu vivenciei. E eu vim trazer para vocês aqui, né? Porque eu estive com este vídeo para fazer para vocês aí, para poder alertar vocês sobre isso. A questão da frequência, a questão dos seus sentimentos. Você tem que tomar esse cuidado, o máximo que você puder. Se limpar,
e tudo. Porque se você chegar do outro lado desse jeito, até você chegar no posto de atendimento, eles vão ali te limpar, aí eles vão fazer você olhar toda a situação que você passou, aí você vai ter que ter uma força mental forte para se perdoar do outro lado, para poder soltar as coisas, para poder começar a aumentar um pouquinho sua vibração ali, para você poder ascender aí para as colônias, para poder estudar, para poder progredir, para poder trabalhar, para poder aí estar se desenvolvendo lá também. Mas aqui, o momento agora, o momento aqui na carne, é você olhar para dentro e você fazer o máximo para poder vibrar o mais alto que você puder, tá? Então o vídeo é este. Se inscreva, peço que se inscreva, me ajude a crescer esse canal. Vamos compartilhar para que as pessoas possam olhar para dentro, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, que é um conhecimento que muita gente não faz nem ideia que existe. Simplesmente grande parte acha que morreu, acabou. Outra grande parte acha que ou vai para o inferno, queimar a eternidade, ou vai ficar para o céu com as pernas para cima, com descanso eterno. Mas a realidade é totalmente o contrário disso. Então eu venho aqui até vocês para poder passar essa informação. Peço aí que compartilhe, que comente aqui embaixo aqui. Aproveitar esta vida para poder se curar. Se você está com depressão, ansiedade, está com algum tumulto aí com alguém, olhe para dentro, amigo. Se perdoe primeiro, solte e vai seguir sua vida na felicidade e na alegria. A gente tem que estar aqui para treinar a capacidade mental de ser alegre e feliz. Independente da situação que estejamos, sempre você tem que pensar que tem alguém que queria dar a vida que você tem. Então vamos agradecer, vamos tentar elevar a vibração o máximo possível, porque o tempo é curto, muita coisa pode acontecer, não sabemos o dia de amanhã. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, em termos de perdoar, corrigir, soltar. Tamo junto, gratidão.